momento, Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, no mês de dezembro de 2022, tem a participação do psicólogo e pastor Magno Souza. Ele que pastoreia a Primeira Igreja Batista Memorial de Bravo, em Serra Preta, no estado da Bahia. Ele tem se debruçado em logoterapia, um ramo da psicologia que é simplesmente apaixonante. E o pastor Magno, ele vai elucidar para a gente o que é logoterapia. Eu acredito que será uma conversa edificante e enriquecedora. Pastor Magno, obrigada por nos atender, e depois de tantos imprevistos e dificuldades, estamos aqui, graças a Deus. E agora a sua saudação inicial. O senhor também já faz, nessa apresentação inicial, um apanhado rápido sobre logoterapia. Boa noite, Nédia Galvão, seu canal, abençoado canal. É um prazer poder estar aqui com vocês e falar sobre esse assunto que realmente é apaixonante e que há mais ou menos uns 20 anos atrás, logo lá no seminário, ainda no seminário, quando eu fazia teologia aqui em Feira de Santana, no STBNE, eu tive contato com essa psicoterapia, esse estudo do ser humano a partir de uma ótica humanista, de Viktor Frankl, que é o seu pai, é o pai da logoterapia, e ali eu me apaixonei. Mas assim, no seminário a gente não viu, não se debruçou sobre a logoterapia, a não ser pela fala do saudoso pastor doutor Merval Rosa, uma sumidade na história da teologia aqui no Brasil, mas também da psicologia, PhD em psicologia evolutiva, e eu tive o prazer de tê-lo como meu professor. E ele falando sobre a logoterapia, a terapia do sentido, sobre a esperança, que é o carro-chefe aí da logoterapia. E ali eu pude fazer a minha dissertação, a minha monografia, de encerramento do curso de teologia, olhando para a logoterapia, que também é conhecida como psicologia espiritual, como uma proposta para o aconselhamento pastoral, vendo ali alguns pressupostos que poderiam ser trazidos para o aconselhamento pastoral, e foi assim, para mim, muito enriquecedor. Despertou-me para a psicologia, ciência essa que mais tarde eu iria me graduar, justamente pensando um pouco mais em me aprofundar nos estudos dessa ciência, da psicologia. E no seminário, já na faculdade, eu pude me debruçar um pouco mais, fazer mais estudos, mas não para minha surpresa, também a faculdade, ela não oferecia um estudo mais aprofundado da logoterapia. Infelizmente, as nossas faculdades, universidades, se debruçam muito sobre as principais teorias, as principais abordagens em psicologia, os principais teóricos. E Viktor Frankl é um daqueles que vem, digamos assim, ele vem à margem, da psicologia que se é difundida nas faculdades e universidades. Mas ainda na faculdade eu desafiei alguns professores a me assistir em mais um trabalho, agora voltado exatamente para a psicologia, para a psicoterapia, de Viktor Frankl, a logoterapia. E eu não tive um professor no meu semestre de formatura que pudesse abraçar essa ideia, por incrível que pareça. Mas isso foi verdade. E eu, chateado, eu não me formei no meu semestre, eu fiquei mais um semestre, e então eu consegui uma professora, Tets Morris, que nunca saiu do meu coração, minha gratidão a ela, que ela disse, não, eu quero me debruçar juntamente contigo. E então nós fizemos um mergulho na logoterapia, agora a monografia, eu trabalho em conclusão de curso também em psicologia, também voltado para essa terceira escola de Viena, porque a Viena, ela é famosa, claro, por Sigmund Freud, pela psicanálise, e de Alfred Adler também. E Viktor Frankl, ele
ele fez, né, os seus estudos e publicou as suas teses, e isso foi assim, tão crescente que rapidamente ele se tornou a terceira escola de psicoterapia de Viena, e com isso, é claro, ganhou o mundo, né? Ele publicou mais de 30 livros, dele já foram escritos mais de 200 livros, traduzidos para diversas línguas, inclusive japonês, chinês, enfim. Esteve aqui no Brasil em 1984, e a logoterapia aqui no Brasil, ela é trabalhada pela Sobral, né? A Sociedade Brasileira de Logoterapia. Então é isso, pronto aí para a gente falar um pouco mais sobre essa terapia ou psicoterapia, a psicologia espiritual chamada psicologia do sentido da vida. E o tema do nosso Responde Aí não poderia ser outro: psicologia e teologia em harmonia. E pesquisando sobre logoterapia, verifica-se que as teorias defendidas por Viktor Frankl, né, o pai da logoterapia, como já disse o pastor Magno, são ensinamentos, são fundamentos que constam nas escrituras. Ele fala do ser humano como um ser biopsicoespiritual. E enquanto na psicologia tradicional a questão espiritual do ser humano é colocada de lado, o Dr. Viktor Frankl, ele insere espaço na psicologia para experiência religiosa ou simplesmente a experiência espiritual. E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, nós vemos a tricotomia: espírito, alma e corpo, como composição do ser humano. Então fala pra gente, pastor Magno, dessa dimensão espiritual do ser humano e como ela pode ser preenchida. Essa é uma pergunta muito capciosa, né, em se tratando dessa harmonia, psicologia e teologia. Porque a visão espiritual da psicologia de Viktor Frankl, na verdade, ele não inaugura isso, né? Já há outros humanistas que já vinham falando sobre essa dimensão espiritual, mas é Viktor Frankl que vai colocar isso de uma maneira muito mais clara e, digamos assim, objetiva para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, só fazendo um apanhado rapidamente para que eu possa colocar de uma forma mais clara essa junção da psicologia e da teologia, colocando o aspecto espiritual. Viktor Frankl, ele começa a estudar a sua teoria bem antes dos campos de concentração, mas é quando ele foi preso, né, na época da Segunda Guerra Mundial, e ele vai para alguns campos de concentração, entre eles o de Auschwitz, onde ele vai fazer uma observação de si mesmo e dos outros. Lembrando que ele tem formação em psiquiatria, né, mas ele foi um psicólogo de experiência prática. Então, ali, fazendo essas observações, ele percebeu que naqueles seres humanos que estavam reclusos naqueles campos de concentração, humanamente falando, destinados à morte, porque a Alemanha de Hitler ainda tinha muito fôlego para continuar na Segunda Guerra Mundial, então eles não tinham muitas expectativas ainda de que sobreviveriam ali naquele campo de concentração. O fato é que muitos cometiam suicídio, o que Viktor Frankl, ele coloca em um de seus livros, Em Busca de Sentido. Estou aqui com um exemplar dele, que é fácil você adquirir aí pela internet, Em Busca de Sentido. Ele faz aqui em tom de narrativa, ele conta a sua experiência ali no campo de concentração, de como ele resumiu todos esses conhecimentos a partir daquela experiência. Então ali ele percebeu que muitas pessoas desistiam da vida, mas existia algumas pessoas, ou muitas pessoas, enfim, que tinham um comportamento diferente, que tinham atitudes diferentes e que respiravam esperança, né? Que inspiravam outras pessoas. Há um relato de que à noite pessoas, às vezes, saíam de seus galpões, né, que eram os quartos coletivos, né, onde eles ficavam presos ali, e eles saíam escondidos e iam até outros galpões. E ali eles batiam nas tábuas ali daqueles galpões e começavam a falar sobre esperança, a falar sobre a vida.
Imagine que nível de espiritualidade, de humanidade, de força, de perseverança essas pessoas. Então, exemplos como esse e tantos outros que diante do mais absurdo da existência mais difícil, né, tendo atitudes que iam de encontro àquela realidade. Então ele percebeu que existia algo diferente nessas pessoas. E investigando, então, ele percebeu que essas pessoas elas tinham um olhar voltado para o futuro. Eram pessoas que nutriam uma esperança, né, por alguma razão. E ele vai tomar, inclusive, uma fala que Nietzsche, né, propagou e Nietzsche difundiu: quem tem um porquê viver é capaz de suportar qualquer como. Quem tem um porquê viver, quem tem uma razão de vida, é capaz de suportar qualquer situação. E a essa capacidade, Viktor Frankl, ele deu esse sentido espiritual a essas pessoas que conseguiam nutrir essa força, esse poder, essa capacidade de resistir a tudo aquilo que aspirava à morte, e ali eles geravam vida. Então, é essa dimensão no ser humano que é capaz de fazer com que ele resista a qualquer situação, com o olhar voltado para um objetivo, para um sentido. Então, ele vai dar a essa experiência a conotação espiritual. Ele diz que é algo além de uma reflexão meramente psicológica, né? Já fugindo aí de outras teorias psicológicas e admitiam apenas essa função psicológica no sentido, né, de lidar com as coisas da vida. Então, é esse o fundamento da espiritualidade para Viktor Frankl, e é a partir daí que a gente consegue, então, fazer uma leitura, né, de Viktor Frankl dentro das Escrituras, ou vice-versa, né? Dentro das Escrituras, a gente perceber muito de Viktor Frankl, né, e como essa espiritualidade é capaz de nos levar além de nós mesmos, né? Além das circunstâncias, às vezes absurdas, que a vida nos apresenta. É deixar de olhar simplesmente para si, para as suas mazelas, para os seus sofrimentos, e tentar ajudar o outro e a ter empatia com as dificuldades também dos outros, passando até força e esperança no momento de dificuldade para que a própria pessoa está passando, né? Perfeito, perfeito. Eu lembro de uma experiência, Nédia, rapidamente, logo quando eu tive uma experiência com Jesus Cristo, e eu estava viajando em uma estrada a ermo, e muito apressadamente estava com o trabalho em atraso, mas eu passei e vi um carro parado e um casal de idosos na beira da estrada que olharam para mim, mas não acenaram, não pediram ajuda. E apressadamente eu segui meu caminho, mas algo no meu coração dizia assim: volta, porque, enfim, pode ser alguém que está precisando de alguma coisa. Eu não sabia ainda o porquê voltar, né? Eu não sabia o que estava me motivando, mas fato é que eu parei, eu voltei e fui até eles e perguntei: só me diz uma coisa, vocês estão precisando de ajuda? Apesar de eu passar aqui, vocês não disserem nada. Ele falou: pois é, rapaz, olha só, muitos passaram aqui, nós acenamos e ninguém parou. Então eu pedi a Deus: Deus, eu não vou acenar mais, eu quero que o Senhor toque no coração de alguém. Imagine essa experiência. Então você foi o primeiro que passou e nós não acenamos. E você voltou. Nós sabíamos que era Deus que estava falando com você. Olha então, só. A gente percebe que essa dimensão espiritual está aqui agora, né? Está aberta para todos. E eu acredito que essa foi a dimensão espiritual que Viktor Frankl identificou ali no campo de concentração e que realmente pôde nortear o seu trabalho. Na sua fala, eu me lembrei de algo que, pesquisando, né, o Viktor Frankl, ele disse: é muito sedutor um discurso corrente na psicologia de autopreenchimento e autorrealização do homem, como se o homem vivesse só para satisfazer suas necessidades. Para Frankl, o homem precisa olhar para além dele, na sua existência com os outros. Perfeito. Foi uma colocação excelente para esse momento agora, para essa experiência, exatamente.
Pastor Magno, uma das causas do vazio existencial, segundo Viktor Frankl, é a perda das tradições como base. E numa era fluida, gasosa, sem consistência, sem referência, como levar o indivíduo que copia o que todo mundo faz ou se sente obrigado a fazer o que todo mundo faz para não ser considerado retrógrado, entender que as tradições é base salutar para ter uma vida com sentido, levando em conta que as tradições bíblicas no que tange o aspecto moral são pilares para a subsistência da sociedade? Nédia, nós estamos vivendo, foi o que Zygmunt Bauman, se eu não estou aqui errando o nome dele, né? Ele colocou de uma maneira excelente, né, em seus trabalhos sobre o ser humano desse tempo, sobre a sociedade nesse tempo. E nós temos sentido, aliás, né? Nós temos percebido isso em nós mesmos. Eu acredito que essa derrocada, né, dos princípios morais, com esse relativismo absurdo, Sim, que tem tomado conta de nossas vidas, e sempre que eu digo isso, eu lembro de Isaías, quando diante de Deus, ele disse que os lábios dele estavam impuros porque ele habitava no meio de um povo que tinha lábios impuros. Então, nós também participamos desse contexto destrutivo. E quantas vezes percebemos isso nas nossas próprias vidas, em nossos relacionamentos, em nossas igrejas. E tem sido realmente algo muito preocupante para os pastores, para os líderes, para os pais, para aqueles que estão junto à sociedade, nutrindo expectativa de mudança, mas me parece que a gente precisa se adaptar a um novo, algo que está vindo aí e que vai realmente nos desafiar além daquilo que certamente nós tínhamos ideia, porque é um novo tempo, é um novo contexto. Né? Quando a gente olha para trás e faz um retrospecto histórico muito básico, né? Muito básico, a gente vai perceber que o que nós estamos vivendo agora é como se fosse o resumo disso tudo, com uma proposta que a espiritualidade, as religiões, as famílias, as instituições não imaginavam, porque o que nós tínhamos de segurança e que alimentava as nossas relações, tudo isso tem ido para o espaço. Né? As nossas tradições, as nossas culturas, os nossos hábitos. Olha que uma cultura, algo que, por exemplo, os meus pais vivenciaram de seus pais, né, dos meus avós, permaneceram durante décadas. Hoje as coisas mudam por ano. Princípios caem por terra a cada momento. Nós estamos vivendo algo agora que eu não sei se vai estar de pé daqui a um ano. Né? Princípios, conceitos, né? O mundo dos conceitos está sendo revirado de cabeça para baixo constantemente. Então, isso tem roubado das pessoas uma capacidade de olhar para o futuro e se estruturarem. Outro dia eu estava conversando aqui com pessoas aqui da igreja e eles falando ali sobre a dificuldade que eles têm para falar com seus filhos. Porque a forma como seus pais falaram com eles, hoje essa linguagem já não funciona mais. E o que tem sobrado diante de tantos valores que foram interrompidos ou mudados ou caídos, é que nós temos uma sociedade que está sem direção, e a consequência disso tem sido uma pandemia de ansiedade. Não sei se você está ouvindo o barulhinho aí, meu filhinho que chegou aqui. Viu? Então, é uma pandemia de ansiedade, de incerteza. Há muito tempo, a depressão já é uma das principais doenças que tem deixado pessoas fora do mercado de trabalho. Imagina! Então, isso, com certeza, tem a ver com essa estrutura social
que está desmantelada e que, infelizmente, as pessoas não estão conseguindo fazer uma leitura prática e, digamos assim, se estruturar para esse novo mundo. Victor Frankl, ele percebeu isso, mesmo cá, ainda na Segunda Guerra Mundial, ele percebeu, ele disse, olha, está mudando a forma como o ser humano ele vai se estruturar na sociedade. Porque no tempo de Freud, existia realmente ali muitos tabus, né, da sexualidade. Então imagine, né, como Freud estruturou a sua teoria, né? Mais tarde, com a industrialização, o poder, a teoria de que o ser humano seria guiado pelo poder, teria fome de poder, estruturando aí também outras teorias psicológicas, mas hoje esse poder é muito relativo, não é mais aquele poder de outrora, não é mais simplesmente ter dinheiro. Hoje, se você tem informação, você tem poder, né? Olha as redes sociais, como muitas pessoas se empoderam, né? Às vezes ali simplesmente, né, por conta de algo que lhe deu acesso, às vezes algo extremamente, digamos assim, sem nenhum fundamento ético, moral, né, que nos dê, que nos inspire. Então, Victor Frankl, ele disse, o futuro é para aqueles que buscam sentido para a sua vida, aqueles que estruturam a sua vida em função da razão de ser humano, e ali percorre dia após dia, estruturando a sua vida, né, e fazendo com que realmente a sua vida tenha sentido e, é claro, inspire outras pessoas, inspire a sua família, inspire todos aqueles que possam ter necessidade, né, e fome de sentido. E essa perda de tradições, como bem falou o pastor Magno, né? A gente acabou de sair de uma pandemia. Mas a gente mergulhou nessa pandemia que o pastor também falou, da ansiedade, né? E o Victor Frankl, ele disse que no século XX o vazio existencial se transformou numa neurose de massa. E a frustração existencial, que é o mesmo que o vazio existencial, e os efeitos colaterais desse vazio existencial é justamente isso que o pastor Magno falou. A depressão, e ele ainda fala da agressão e do vício. E essa perda de tradição, essa perda de referencial faz com que o indivíduo mergulhe nesses efeitos, né, pastor Magno? Perfeito, perfeito. É isso. Ele dá um nome para essa onda, né, de insegurança, de incerteza que tem tomado conta do mundo, né? Não há mais segurança, digamos, nas ideias econômicas, né, das grandes nações. Outrora eu estava vendo uma grande nação que tirou seu primeiro-ministro, colocou uma outra, e que tirou essa outra em coisa de meses. Se não me falha a memória aqui, tirou em coisa de meses, porque uma proposta que ela trouxe lá foi rejeitada por algumas empresas, enfim, criou-se um caos naquela nação. Não, tira ligeiro, tira ela, né? Então o mundo hoje, ele está inseguro. Os casamentos já não são mais sólidos como antes. Os relacionamentos, eles são incertos, né? Então, no que nós vamos nos segurar? Então, o que se gera dessas incertezas, dessa insegurança, é justamente esse vazio existencial, ou como ele mesmo cunhou esse termo, neurose noógena, enfim, ele diz que isso tem tomado as pessoas, né, e que tem trazido uma série de patologias, de doenças, fazendo com que as pessoas às vezes se apeguem a coisas praticamente sem sentido, né, ou praticamente coisas que não têm vida em si, e que logo aquela base ela rui, e em que nós vamos nos segurar agora, né? Então, há um tempo atrás, enfim, as pessoas se apegavam a amizades verdadeiras, relacionamentos verdadeiros. Hoje, puxa, se encontrar, falar assim, ele é meu amigo do peito, é alguém com quem eu divido, eu abro a minha alma.
Imagine como isso é importante para a nossa sustentação espiritual, emocional, né? Nossa vida. Mas as pessoas têm perdido isso e temos colocado a nossa visão cada vez mais dentro de uma tela ou dentro de propostas de diversão, de entretenimento, que não nos estrutura, muito pelo contrário, né? Desestrutura a sociedade e, infelizmente, é o que nós temos vivido, né? Essa realidade do vazio existencial. Esse vazio existencial aponta para a ausência de sentido da vida. Precisamos resgatar as tradições saudáveis, especificamente, no nosso caso, as tradições cristãs, né? E assim a gente se afasta dessa fluidez dos relacionamentos, dos valores, dos conceitos, dos sentimentos, entre outras coisas. Né? O Dr. Viktor Frankl, ele ainda fala da liberdade humana como uma liberdade restrita, que de fato é, né? Mas que implica em responsabilidade. Para ele, a liberdade deve ser contrabalançada, isto é, equilibrada com a responsabilidade. Fala pra gente, Pastor Magno, dessa dualidade, liberdade e responsabilidade, que também é tão evidenciada na Escritura Sagrada. Isso aí. Essa liberdade... Interessante você falar isso aí, porque outro dia estavam conversando sobre liberdade. Eu falando, sou livre, eu sou livre. Falei, olha, a gente precisa discutir isso. E sempre que fala sobre essa liberdade, eu costumo lembrar de um filme. Deixa eu fazer aqui um paralelo rapidinho. O Diabo Veste Prada. Não sei quantos já assistiram, enfim, se você já assistiu, mas há um momento ali nesse filme que uma das protagonistas, ela ri da discussão de dois tons de azul que eram muito parecidos. E aí a mulher, que é entendida, né, a dona do conhecimento, ela diz, por que você está rindo desses tons de azul? Você acha que são iguais? Não são. E aí ela começa a descrever a história do azul, né? O azul celeste, o azul turquesa, o azul... E ela conta como os estilistas pensaram isso, produziram roupas, e que depois de anos e anos, essas roupas vão parar em um tabuleiro, né, em alguma rua, em alguma avenida, e você foi e comprou um desses, que é o que você está usando aí agora. Então, somos livres, ou nós estamos vivendo uma vida que foi pensada para nós, foi projetada para nós? Estamos dentro de uma caixa que está sendo conduzida, estamos em uma linha de um trem que já tem uma direção, ou não tem direção. Então, essa liberdade para Viktor Frankl, ela está associada, precisa estar associada a essa responsabilidade. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você precisa se responsabilizar com isso. Então, quando você pensa nisso aí, uma frase que é célebre dele, né, uma forma de olhar para a vida, é quando ele diz assim, nós não devemos perguntar o que a vida tem a nos oferecer. Essa seria uma ideia falsa de liberdade. A ideia real de liberdade é que você está sendo questionada pela vida, o que você pode produzir diante dela, né? O que eu tenho a oferecer à vida, o que eu posso produzir à vida. Então, essa liberdade é uma liberdade responsável. Então, é minha responsabilidade fazer algo da vida que eu tenho. Então, essa relação, ela não pode se dissolver. Quando isso se dissolve, quando solta as mãos, nós estaremos, digamos, inseguros, incertos, estaremos nas mãos de qualquer, digamos, descaminho, né? Qualquer seta que nos aponte para algum lugar. E, infelizmente, é o que tem acontecido na sociedade. Eu tive a oportunidade de aconselhar uma família que havia perdido uma criança de 13 anos. E, depois de algum tempo, acompanhando o luto daquela família, passando algumas orientações, tentando ser o máximo inspirador a partir da palavra de Deus, ensinamentos, até mesmo da logoterapia, ela chegou à conclusão de que
pegaria todas as peças que a sua filhinha estava produzindo, iria vender essas peças, iria arrecadar recursos para enviar para instituições de caridade. Ela deu um sentido ao luto. Ela pôde olhar para frente. Ela pôde tomar decisões que, diferente de outras realidades, né, essas decisões não chegam, não aparecem. A gente fica muito preso ao luto, apenas olhando para aquilo que não deu certo, né, culpando a Deus, culpando a sociedade, culpando a ele mesmo, enquanto que essa liberdade para decidir sobre o luto era dela, e ela tomou decisões, foi responsável, e, graças a Deus, uma família que está aí agora com esse processo de luto totalmente saudável, caminhando, seguindo a sua vida. Então, essa responsabilidade, Viktor Frankl percebeu no campo de concentração, quando algumas pessoas decidiam, eu não vou morrer, eu decido lutar, fazer de tudo para manter a minha vida intacta aqui. E ele também passou por isso, porque ele já tinha estudos da logoterapia, e no campo de concentração ele aprofunda tudo isso. Então ele pensa, olha, eu não posso morrer, eu preciso sobreviver a tudo isso, eu preciso publicar meu trabalho, eu preciso de alguma forma ajudar a sociedade, enfim, né, a ciência, com tudo isso que eu tenho aqui. Então isso deu um sentido para ele, ele se responsabilizou diante disso, e ele foi livre, né, para tomar todas essas decisões, Nédia. E ele também falou, né, que uma liberdade sem pensar nas consequências, nas implicações, é arbitrariedade. Achei isso interessante também quando eu pesquisei. E que, apesar da a liberdade humana, a gente sabe, né? Ela tem limitações, e como o pastor Magno falou inicialmente dessa questão de que alguém falou para ele que era uma pessoa totalmente livre. E a liberdade de fazer o que quer, o Viktor Frankl, ele deixa bem claro, isso aí seria onipotência. E o homem, o ser humano, não é onipotente. O único que tem plena liberdade restrita, é o Deus, o Criador, né? A gente sabe disso. E essa questão de harmonizar a liberdade com a responsabilidade, as escrituras, elas trazem ali em Galatas capítulo 6, dos versos 7 ao 9, quando diz que o que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, assim, aquilo que a gente faz tem consequências, tem resultados, quer seja positivo, quer seja negativo, de acordo com o que a gente planta, né? Perfeito, Nédia. Parabéns, né, pela conexão que você fez aí, né, com o texto bíblico. E veja como é fantástico, né? Porque assim, ainda que tenhamos errado, ainda que tenhamos feito de uma maneira incorreta, há sempre a oportunidade de pegar tudo aquilo ali e transformar aquilo a partir daquele instante, a partir daquele momento. Eu vou dar um sentido para esse caos, né? Digamos assim, que se instalou na minha vida por minha culpa, por culpa, enfim. Eu vou dar um sentido para ele aqui agora. Então, é a capacidade que o ser humano tem de não ficar preso àquele contexto que está ali. Veja, o campo de concentração nunca teve uma prisão como aquela, né? Aquilo ali foi o horror da humanidade, da história da humanidade. Mas Viktor Frankl, ele conta que, em alguns momentos, os prisioneiros se reuniam para contar histórias, né? Para falar daquilo que a vida havia lhe proporcionado de bom, e de como ele, saindo dali, poderia refazer as suas vidas, fazer tudo diferente. Então, a vida, ela nos oferece, digamos assim, essa estrada. Nós precisamos nos responsabilizar e caminhar de maneira correta por ela. Eu lembro também de Eclesiastes, me perdoe não lembrar da referência, mas quando o texto diz, né, Salomão diz, jovem, segue o caminho do seu coração, né? Segue o caminho do seu coração. Mas saiba que
todas essas coisas serão trazidas a juízo, ou seja, você será avaliado e julgado por tudo isso. E nós não podemos perder essa referência. E as pessoas às vezes têm aquela coisa, o medo de Deus, né? Mas simplesmente a vida faz isso. Se você planta errado, você colhe errado. Se você planta certo, você colhe certo. Quantas pessoas a gente conhece que plantou certo e colheu certo, mesmo sem ter, digamos, uma relação direta com Deus, né? Uma vida espiritual plena com Deus? É porque há um princípio aí que se encontra tanto dentro desse plano humano quanto dentro do plano espiritual, né? Tanto dentro da ciência quanto dentro da teologia, e que nós precisamos realmente dar atenção e nos voltarmos para ele. E a experiência de Viktor Frankl no campo de concentração nazista o trouxe à tona de que a adversidade é oportunidade para agir, como o pastor Magno está falando, e agir solidariamente. E também trouxe à tona que na adversidade devemos buscar alento nas lembranças de momentos singelos e marcantes vivenciados outrora. Ainda na adversidade, podemos apreciar a beleza gratuita em nossa volta, tirando o foco do sofrimento que nos acomete. E ainda mais, na adversidade, quando não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Coisa linda, né, pastor Magno? E em Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4, a palavra de Deus nos apresenta que a tribulação tem os seus benefícios. Diz que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Então fala pra gente, pastor Magno, dessa força que podemos ter, mesmo em tempos difíceis. Eu vou começar trazendo um relato do próprio Viktor Frankl. Quando ele, em um dos textos, eu não me lembro o livro, são vários livros que a gente começa a ler, mas ele disse que certa vez um idoso viúvo, ele foi até Viktor Frankl e disse que não tinha mais sentido para a vida dele, né? Porque havia vivido a maior parte da sua vida com a sua companheira e agora ela já não estava mais ali. E ele estava sofrendo muito com isso. Então, Viktor Frankl fez uma pergunta para ele. Como seria se fosse o contrário? Se fosse ela que tivesse sobrevivido e você tivesse partido? Como você gostaria que ela continuasse aqui? Então, aquele idoso, ele pôde fazer uma reflexão agora do lado avesso, né, digamos assim, desse sofrimento. E ele pensou e disse: eu gostaria que ela lutasse o máximo possível e tivesse até os últimos dias que Deus permitisse as melhores experiências de sua vida. Então ele disse: você já tem a sua resposta. E ele saiu dali com um sentido para continuar vivendo. Então, a vida, ela nos proporciona essa oportunidade de, diante da adversidade, da tribulação, tomar tudo isso, não nos vitimizarmos. E tem sido algo muito, muito presente. As pessoas reclamam demais, né? Tentam achar sempre os culpados. Sim. Mas quando a gente, sabe, você pega você mesmo, coloca aqui e diz assim: fica aqui, deixa eu olhar agora de um outro lugar para você. Às vezes eu faço isso: Magno, fica aqui, deixa eu sair aqui um pouco. Eu saio e começo a olhar para mim mesmo, sabe, com uma terceira pessoa. Cara, o que está acontecendo? Fala para mim aí, por que isso tudo? Dá uma olhada ao teu redor, né? Vê o que está acontecendo aí com o mundo. Não é só com você. As coisas estão difíceis mesmo. Jesus havia alertado sobre isso. Teríamos tribulação, né? Teremos dificuldade. Mas então, fazer o que diante disso? Como inspirar outras pessoas diante disso? Então, eu percebo, Nédia, que boa parte da nossa fala, quando motivamos alguém, é porque nós já vencemos algo antes. É porque já passamos por uma experiência que agora está servindo para alimentar aquela pessoa e fazer com que ela continue a caminhada dela. Olha, a tribulação, ela tem um lugar fundamental em nossas vidas. Ela nos leva a esse lugar
último que é capaz de nos fazer ir além, verdadeiramente, daquilo que nós somos ou pensávamos ser. Há muitas pessoas que dizem assim, não, se fosse comigo eu não iria suportar. Não diga isso, né? Não diga isso. Eu lembro de um teórico que faleceu há alguns anos atrás, Miles Monroe, alguma coisa assim, o nome dele, um afro-americano. Ele desenvolveu uma tese que todo ser humano tem um espírito de liderança. Então vamos pensar nesse espírito de liderança como essa voz, né, do sentido da vida, é capaz de te direcionar mesmo dentro de um campo de concentração. E eu costumava falar sempre com uma amiga minha que passava por experiências terríveis, de quase morte, de dependência química, de abandono da família. Olha, experiências assim terríveis, né, de quase suicídio. Quantas vezes eu não lembro mais de tê-la visto, sabe, pensando em suicídio e determinada a isso. Certa vez eu encontrei com ela, estava com a mão cheia de comprimidos e estava saindo para, enfim. E eu sempre dizia para ela que existia, eu cito o nome dela, né? Olha, há uma, né, de você aí dentro que você ainda não conhece, mas se você permitir, ela vai acordar e você vai perceber como você é forte, como você pode, como você é livre para tomar outras decisões. E isso, olha, demorou aí quase uns 18 anos. Agora, recentemente, ela está casada, ela está grávida de um segundo filho, uma segunda filha. Ela está trabalhando, ela está dentro de sua casa, ela está feliz, ela louva a Deus, enfim, hoje ela diz assim, Magno, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que hoje eu me conheço, eu sei quem eu sou, hoje eu quero e busco ser feliz, hoje há razão para eu viver, há um sentido para a minha vida. Então, olha, não foram poucas as tribulações, não, viu? Eu estou falando para você aqui, para vocês, né? Não foram poucas, mas uma foi, sabe, sendo vencida, a outra, até o momento em que houve um despertar. Bem, tem pessoas, cada um tem o seu tempo, né? Tem pessoas que na primeira experiência já acorda para a vida. Eu vi uma reportagem de uma jovem que foi abandonada grávida. E quando todos pensaram que ela iria entrar em desespero, ela buscou ajuda em vários lugares, e quando ela teve a criança dela, assim que ela se posturou na vida, ela criou uma ONG para cuidar de mães jovens abandonadas na gravidez. Imagine, aquela tribulação produziu nela algo que o mundo precisava. E é isso, né? No lugar, então, em momentos difíceis, momentos de tribulação, no lugar de estar se vitimizando ou estar buscando, como o pastor Magno falou, um culpado, a razão por causa daquele problema, vamos ressignificar essa situação e buscar amadurecimento, né? Sim, porque perfeito. Isso amadurece a capacidade também aconselhar, de dar esperança para outras pessoas. Porque, voltando à fala inicial, bem no início mesmo do nosso bate-papo, quando o pastor Magno aqui falou sobre a questão da espiritualidade, se você olhar além de si, além das suas necessidades, né? Também pesquisando sobre logoterapia, Viktor Frankl, ele falou, né, quem sobreviveu nos campos de concentração não foi quem lutou para sobreviver, mas aqueles que, apesar do drama, lutaram para ajudar outros a sobreviver. Olha só que coisa linda, né? Então, assim, é você ressignificar, é você ver aquele momento difícil, que você está passando por aquele momento difícil e saber que aquilo ali vai trazer paciência, vai produzir paciência, como a palavra de Deus diz, vai produzir experiência e esperança, não só para si, mas para outros também, né, pastor Magno? Paulo, ele disse que nós somos uma carta viva, não é isso? Sim.
e que estamos sendo lidos em todo o tempo, principalmente por aqueles que estão mais próximos a nós, né? Mas, na verdade, por todos. Estamos deixando uma marca nessa geração, nesse tempo em que temos tido tão poucos referenciais humanos, né? Os nossos heróis, os heróis na sociedade hoje, não inspiram. Eu lembro de um filme, Conversando com Deus, em que ele, numa palestra, ele diz assim: aqueles que mais ganham na sociedade são os que nos distraem. E aqueles que mais são inspiradores são os que ganham menos. Tá? Era o contrário, era para ser o contrário. Então nós precisamos inspirar pessoas. A cada momento em que nós fazemos isso por alguém, não é o nosso nome. E aí vem a questão da responsabilidade. Não é o meu nome, não sou eu. Se eu estiver pensando em mim apenas, no meu nome, na minha imagem, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Mas se eu fizer entendendo que a imagem daquele que é a nossa inspiração maior, Jesus Cristo, né? Que ele cresça, apóstolo João Batista disse que ele cresça, eu diminua. Se for desse jeito, sim, isso vai produzir uma onda de vida, né? Uma onda de construção, uma onda de motivação. E nós precisamos disso. Outro dia fechou uma igreja aqui no Distrito de Bravo, eu chorei, porque nós precisamos de mais igrejas, né? Teve uma família de lá que era uma igreja pequena, veio para a nossa igreja. Eu falei: olha, meu sonho, meu desejo é que essa igreja voltasse, que vocês estivessem lá, que vocês, porque a gente precisa de mais pessoas que inspirem, mais instituições que inspirem, né? Então a sociedade precisa disso. Precisa da solidez do Evangelho, né? Isso, pastor Magno. E que pena que já encerrou o nosso bate-papo por hoje. E assim, super edificante, esclarecedor, bastante aprendizado. Há um tema apaixonante. Eu me apaixonei, pastor Magno, por logoterapia. Muito bom, muito gostoso de ouvir, de ler, de pesquisar sobre o assunto. E agradeço a Deus por sua vida, por essa oportunidade, pelo privilégio que me foi concedido de conhecê-lo, de ter essa conversa, né, ter essa oportunidade aqui de ouvir, né, de uma pessoa que tem se debruçado realmente no tema e mostrado pra gente que o tema que a gente falou no início do nosso Responde Aí é exatamente isso. A gente pode sim harmonizar psicologia e teologia, né? E muito obrigada, pastor Magno, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério, e agradecer também ao pastor Israel Matos, que foi esse que fez a ponte entre a gente. Isso, pastor Israel, amigão. E o senhor tem pode fazer suas considerações finais. Nédia, prazer foi meu. Estou aqui à disposição para um segundo momento, outras questões. A logoterapia, ela é muito profunda. Eu sei que a gente tenta harmonizar, né, com a palavra de Deus e tem muito mais a ser, digamos assim, a ser correlacionado aí, que nos faz ser ainda mais gratos a Deus por tantas pessoas como Victor Frankl, né, a nos inspirar a sermos melhores a cada dia, assim como Jesus Cristo, né, fez, e seguimos tentando agora inspirar outras pessoas. Então, muito obrigado, parabéns pelo canal, sucesso aí, espero ter contribuído a contento. Sempre contribuiu sim, e muito. Deus continue abençoando sua vida. Amém. Amém.